O Renê tá se organizando aqui, olha que interessante. É o Renê, esse cara incrível. De repente, ele tá se organizando para processar ninguém menos que o Jair Bolsonaro. Não. Porque ele foi chamado de chefe do narcotráfico pelo presidente quando ele costurou a visita do então candidato Lula ao Complexo do Alemão. Aqui, ó. Aliás, dia 4 de novembro, agora, foi dia da favela e a gente vai debater justamente a hashtag que o Renê levantou nas redes. Favelado não é bandido. Como é que a gente faz para corrigir essa miopia social? Vem junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. Por que é importante processar o Bolsonaro, Renê? Olha, acho que é importante esse processo, principalmente para a gente dar uma resposta para a sociedade, né? Quando a gente tem um presidente da República dizendo que favelado é bandido, né? Que o Lula estava no Alemão, por exemplo, com chefes do tráfico, cercado de bandidos, e que ele teve uma reunião com chefes do tráfico, isso não só me coloca, mas coloca todo morador de favela no mesmo pacote, como se todo mundo fosse bandido. Coloca todo mundo nessa história toda. Então, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, porque a gente já sabe que hoje, né, desde sempre, existe esse preconceito da sociedade com as pessoas que moram dentro das favelas. E aí, isso já é historicamente, muitos anos atrás, já vem falando sobre isso. Mora na favela, é bandido, é isso, é aquilo. Isso sempre foi... Porque o que passa na televisão, o que as pessoas veem no jornal, no rádio, é que, assim, lugar onde tem tráfico de drogas, lugar onde tem tráfico de armas, lugar onde, né, mortes, tiroteio, tudo é associado à favela. Então, imediatamente pensou em favela, as pessoas já falam tráfico, bandido, é isso, aquilo. E é uma pequena porcentagem, né? Não, é mínima porcentagem, né? Você está falando do Complexo do Alemão. Tem quantas pessoas lá no tem cerca de 180 mil habitantes. Que loucura. Né? E aí, assim, não dá, humanamente, nem 10%, nem 5%, nem 1%. Você pode falar que faz parte do tráfico, né? É muito complexo você falar sobre isso, por exemplo. Porque aí você coloca todo mundo no mesmo pacote, milhares de pessoas trabalhadoras, inclusive várias pessoas que são eleitores do próprio Bolsonaro. Exatamente. Aí, exatamente. Então, é muito complexo você falar todo mundo ali é bandido, não só do Alemão, né? Enfim, das favelas como um todo. Então, acho que esse processo, ele vem ao encontro de que pra gente lutar contra esse preconceito que já existe por muitos anos. E aí, quando você tem uma fala dessa criminosa sendo dita por um cara que, querendo ou não, é ainda hoje, né, a autoridade maior do país... A gente não sabe se é porque ele não tem ido trabalhar. Então, a gente tá sumido. Desapareceu. Tá jururu. Tá jururu, tá moado. Mas vale, perdão. Não, então, e aí quando você tem uma autoridade dessa falando, você legitima essa fala de que outras pessoas já tinham esse pensamento, né? Outras pessoas da sociedade já pensavam dessa forma, e aí o cara vai falar, não, é traficante, é bandido, é isso. E aí as pessoas começam a me colocar, e aí surgem vídeos me colocando ali, associando ao tráfico. Não, e falando que você era o chefe ali do narcotráfico. E eu queria saber como é que te bateu isso, assim. Você ficou com medo? Te deixou muito triste? Porque você é uma pessoa que faz muito pela comunidade, você faz muito pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. E de repente, quando vem esse ataque de gente completamente alucinada. É uma figura pública, né? As pessoas conhecem o Renê há muito tempo. Eu quero saber, assim, como é que bateu no seu coração, assim? Medo, tristeza? Ficou deprimido? Olha, naquele primeiro momento, porque fake news, ele tem um ciclo, né? Começa a se espalhar rapidamente, grupos da família, grupo daquilo. Eu fiquei um pouco desesperado com aquela informação. Falei, gente, o que aconteceu? Meu Deus, é agora? Mas depois eu falei, gente, calma aí, peraí. Por que eu tô me desesperando? É uma selfie tua, né? Foi uma selfie que você mesmo publicou aqui. Foi também. Botaram na fake news. Foi selfie, foram as fotos oficiais também, da visita do presidente. Porque essa agenda, né, que a gente construiu ali no Complexo do Alemão, né, foi tudo com muito cuidado. Né? E eu estava à frente da agenda, assim, de modo geral. Né? Eu já estava tendo vários encontros com o Lula em hotéis, em vários lugares. Eu falei, eu quero que o Lula vá na favela, ele vá falar com as pessoas, que ele tenha esse encontro com a comunidade. E aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro, até que eu me aproximei muito da Janja durante esse período, né, nos hotéis e tudo, conversando lá com vários ativistas, com várias pessoas. E aí, nesses encontros, a Janja falou assim, vamos trocar ideia. A gente começou a falar pelo WhatsApp, começou a ligação, e aí construímos essa agenda no Alemão. Não imaginávamos que fosse ter essa complexidade e no dia seguinte eu fosse ter essa dor de cabeça toda. No dia seguinte não, foi no mesmo dia, porque a agenda acabou por volta de meio-dia, no feriado, dia 12 de outubro.
Quando foi 3, 4 horas da tarde, já começaram a espalhar. CPX com pincha do Complexo do Alemão, do tráfico, parceiro do tráfico. Eu falei, meu Deus, que loucura. Vale explicar o que é CPX, né? Que tá aqui, inclusive, nesse nosso boné. Aliás, esse boné que é incrível. Porque disseram que era Cupincha. Cupincha. Que se escreve com CH, né, gente? Não é com X, pra começar. Mas o que é, então, o CPX? Explica pro povo. CPX nada mais é do que a sigla de complexo. Complexo do Alemão, né? Tem outros complexos, Complexo da Maré, tem outros complexos, mas é a sigla de complexo. Aqui no Rio de Janeiro tem, por exemplo, Cidade de Deus, o pessoal usa CDD. Tem na Penha, o pessoal usa PH. Então, assim, tem VK na Vila Kennedy, né? Tem várias siglas. Cara, que as pessoas siglas da usam normal. vida, né? Rio de Janeiro, RJ. Você abrevia, CPF, tipo RG. Caraca! Rio de Janeiro, RJ não tinha feito Não, isso. mas o mais ridículo disso tudo é a gente ter que explicar o óbvio. Né? E a gente tem que desmentir rapidamente o óbvio, porque, gente, CPX complexo. Ele foi no Complexo do Alemão, usou um boné que a gente entregou ali do complexo, do nosso território. Então, Mas não fazia sentido. esse é o princípio da fake news, né? Você botar uma análise absurda sobre uma coisa muito corriqueira, né? Não, e quem não mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que mora em outros lugares do Brasil, começou a acreditar veemente, assim, tipo, é verdade, é isso mesmo e tal. E aí comecei a receber mensagem, manda um áudio pra eu desmentir no meu grupo da família, porque estão falando que realmente é associado ao tráfico. E aí, assim, a equipe do Voz das Comunidades, por exemplo, né, uma equipe que eu amo demais, que faz um trabalho muito rico de checagem. A equipe de jornalismo foi lá imediatamente, começou a falar, gente, vamos lá, vamos desmentir isso. E aí começamos a espalhar nos grupos do WhatsApp, dizendo que aquilo era uma mentira, obviamente, né? E explicando. E a gente começou a mostrar vários exemplos de lugares que usam a sigla CPX. Restaurantes, outras marcas de roupas, de blusas, né? Enfim, todo mundo usa dentro do Complexo Alemão essa sigla para abreviar o território. Isso é óbvio. Agora, ele está falando de Voz da Comunidade. Acho que ia ser bom explicar para quem não conhece. Depende que é de fora do Rio também. É. O que é o Voz da Comunidade? Da onde veio e surgiu como? O Voz das Comunidades é um veículo de comunicação, né, que ele surgiu especificamente em 2005, quando eu tinha 11 anos de idade. Ele criou um negócio com você. Não, a gente tá no meio A gente colorindo o almanacão da Mônica. E ele criou o Voz das Comunidades. Eu nunca me via representado pelos jornais da grande mídia, televisão, rádio. Eu sempre falava, eu não tô me vendo aqui, não tá mostrando a minha realidade. Enquanto jovem negro aqui da favela, cadê? Não tô me vendo. E aí eu estudava numa escola municipal Cid de Gasperi, do ladinho do Complexo do Alemão. E dentro dessa escola existia uma diretora, os professores, que começaram a criar esse projeto junto do Grêmio Estudantil de um jornal da escola. E eu falei, que interessante, quero participar. Sendo que eu era muito novo, eu tinha 11 anos de idade. Quem participava desse projeto, geralmente, eram os alunos de 13 e 14, que já estavam próximos de sair. E eu falei, não, eu quero participar, quero estar lá junto, quero lá e tal. E aí insisti, persisti até que deixaram eu participar. E aí depois que eu participei desse jornal, eu falei, agora eu quero fazer um jornal para minha comunidade. Eu quero mostrar a realidade que a gente vive a partir da nossa visão, de quem mora aqui dentro e não de quem mora de fora, que como a gente sempre via nos grandes jornais da televisão, né, as grandes emissoras, por exemplo. E aí surgiu o Voz das Comunidades. E esse nome, ele existe desde o início, sempre foi o mesmo nome, né? Voz das Comunidades. Muita gente acha que surgiu na invasão do Complexo do Alemão. Isso é muito curioso. Foi em 2010, né? Em 2010, porque em 2010, assim, eu comecei a ter uma projeção muito grande nacional, porque aconteceu aquela mega operação, né? A polícia, né? Complexo do Alemão, tanques de guerra, aquela coisa gigantesca. E aí todo mundo falou assim, tem um menino lá dentro que ele tá publicando em tempo real, não sei o quê. Sendo que eu não tava nem publicando, eu tava respondendo o pessoal no Twitter. Eu tava ali respondendo e tal. De repente, eu ali com meus 200, 300 seguidores, eu comecei a ter 10 mil pessoas me seguindo. Eu falei, opa, calma aí. 10 mil pessoas me seguindo aqui no Twitter. E aí eu fui entender. Aí quando eu fui ver, tava tendo uma projeção gigantesca. O Brasil inteiro, o mundo inteiro começou a me acompanhar para saber o que estava acontecendo no Complexo do Alemão, porque as pessoas estavam vendo pela mídia aqueles helicópteros, apreensões de drogas, aquela coisa toda, mas não sabiam a verdade, não sabiam o que estava rolando ali, né, enquanto morador. E aí eu comecei a falar, gente, aqui dentro do Alemão, padarias fecharam e tal, e aí isso deu uma projeção muito maior, enfim, as pessoas começaram a conhecer mais. E hoje em dia está ajudando o presidente da República. Só isso, né? Francisco, um pouco, qual é a força da favela e do morro que está no imaginário do brasileiro, da população, e como é que
por conta disso, é tão difícil desassociar certas coisas? Vou falar sobre o imaginário do Brasil, porque esse negócio da Rosana da Borda é bem bonito mesmo. Se houver tempo, depois eu falo das minhas experiências com amigos favelados, assim, alguns que eu acho que são amigos do Renê também. Jailson. Jailson é um cara que fundou o Observatório de Favelas há mais de 20 anos. Lá no Complexo da Maré. Na Maré, um lugar que eu frequentava muito, assim, onde eu conheci a Marielle, por exemplo, em 2010, 2011. E o Jailson entrou nessa disputa do imaginário da favela no Brasil. E o Jailson tem um texto que é muito interessante, que é um texto onde ele comenta a célebre ideia do Zuenir Ventura de cidade partida. Ele comenta com muita elegância, assim, mas dizendo que a cidade só é partida da perspectiva dos moradores de zonas privilegiadas. Que a maioria de nós que não tem contato com territórios de favela e com seus moradores diretamente, a não ser nos nossos próprios territórios. Mas da perspectiva deles, os caras estão aqui o tempo todo, velho. Porque é aqui que a maioria deles trabalha, né? Então, eu tenho amigos, por exemplo, Marcos Faustini, que hoje é secretário municipal de cultura. Tem um livro muito bonito chamado Guia Afetivo da Periferia. Sim, já li. Cara, o Renê com 11 anos fundando o Voz das Comunidades, o Faustini com 11 anos atravessando a cidade inteira de trem, de ônibus. Então, esses caras, para mim, são os caras da Borda, que têm uma sagacidade, um tipo de inteligência que a gente não tem, velho. Porque é uma inteligência muito mais dialética, assim. Os caras estão o tempo todo lidando com duas realidades muito diferentes, às vezes hostil. Então, eu aprendi muito com esses caras, assim. Sobre o imaginário. Eu acho que tem dois grandes imaginários da favela na experiência brasileira, Fábio. O primeiro é de natureza mais cultural e o segundo é de natureza mais social. O de natureza mais cultural se forma no começo do século, quando o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, abre a Avenida Presidente Vargas, e é daí que as populações pobres que moravam ali no entorno da Presidente Vargas têm que subir o morro. E essa é a origem das favelas no Rio de Janeiro, né? Ora, esse é o momento em que as primeiras gerações de baianos estavam imigrando para o Rio, trazendo e formando ao mesmo tempo aquilo que viria a ser o samba, com ritmos de origem africana misturados com melodias e harmonias europeias. Então é o começo da polca, do machixe. Então vem as famosas tias, entre elas a tia Seata, né? E essa geração que começa a produzir o samba, parte dela vai para a favela, né? E daí começa a construção de um grande imaginário cultural brasileiro, que permanece sendo o imaginário cultural brasileiro mais forte que a gente tem, que é o da cultura popular, de uma cultura mestiça, que tem no samba o seu grande símbolo nacional e tem na interpenetração, na mistura entre morro e asfalto, entre pretos, mestiços, brancos, pobres, classe média, até ricos, letrados, semiletrados, analfabetos, né? Essa mistura toda que dá a cultura popular, cujo maior símbolo é o samba e cuja fonte mais profunda, manancial de onde vem essa cultura é a favela. Então, nesse imaginário cultural que afirma a cultura popular como grande símbolo do Brasil, da nação brasileira, a favela ela tem um lugar muito privilegiado como essa espécie de depositário de um tesouro inesgotável que é a cultura popular. E tem um outro imaginário que é esse que a Rosana estava falando, né? Rosane. Que a Rosane estava falando, que é um imaginário mais de natureza social e que, se esse imaginário que eu falei de natureza cultural foi se esvaziando nos últimos anos, esse outro que tende a ver a favela como o lugar do território em que o Estado não consegue regular, né? O território do poder paralelo, o território da violência, o território, portanto, onde vigora um estado de exceção. E aí parte da sociedade, como essa que atacou o Renê, atacou o Complexo, né? Que Bolsonaro dá voz, né? Essa parte da sociedade, ela considera que o Estado deve responder a esse estado de exceção com um estado de exceção produzido pelo próprio Estado. Então, lá onde tem uma violência que o Estado deveria mediar, o Estado deve chegar com caveirão, com porrada na porta, metralhadora, com essas operações homicidas que apreendem no fim das contas. É sempre assim, né? 10 fuzis, 500 gramas de pó e 2 dezenas de pessoas mortas.
Então, esse é o imaginário que a gente tem que reconstruir e que o Renê está disputando, tentando reconstruir. Engraçado que no Vivendas da Barra não entraram metralhando todo mundo quando descobriram o maior... Pois é, arma, menino. né? Interessante isso. Mas o que o Bolsonaro diz sobre o Renê, né, e sobre a visita do Lula ao complexo, que diz que estava cercado de bandidos, é muito coerente com esse tipo de desumanização do povo preto favelado, né? Na verdade, é coerente quando, por exemplo, nessas incursões, e aqui é importante ser cuidadoso, dizer que não estamos falando de toda a polícia, estamos falando de casos em que a polícia entra e mata pessoas dentro de casa, pessoas que, no meio de uma pandemia, e são parabenizados pelo presidente da República. Desculpa, João, é antes da polícia, não é tanto o policial que vai entrar, né? É o modo como você pensa, a política pública da operação policial. Isso aí já está completamente errado. Mas antes disso, a desumanização, porque a gente que legitima porque se é tudo bandido... Se é tudo bandido, não importa. Quando a gente pensa nessa falsa proximidade entre favela e asfalto aqui no Rio, ela é muito falsa, né? Porque a gente está no Rio, a gente está na Gávea, a gente está ao lado da Rocinha, ao lado mesmo. A gente está a 20 metros da Rocinha. Então a gente tem uma proximidade, mas é muito falsa. A gente aprendeu desde que aboliram a escravidão, talvez antes, a olhar para esse povo e desumanizar eles, tirar deles qualquer tipo de sentimento de empatia, tirar deles... Porque... não é nem ver como paisagem, é mais do que isso, porque paisagem a gente cuida, ali a gente nem isso faz. Eu lembro que teve uma vez que um médico, e eu não estou falando, estou muito cuidadoso hoje, eu não estou falando que a vida do branco vale menos que a do preto ou qualquer coisa assim, mas teve um médico que foi esfaqueado na Lagoa, não sei se você lembra desse caso, e houve uma grande comoção, foi um homem que foi morto, assassinado, uma loucura. Mas a comoção foi, é triste notar, que foi porque um branco foi esfaqueado num lugar de branco aos pés da sociedade branca. E aí liga um alarme, aí assusta. E aí... Agora, eu também me lembro quando um pai de família foi alvejado com a sua família na Avenida Brasil, Leandro, que estava aqui, disse uma coisa que nunca vai me sair da cabeça. Que foi que ele disse que se o Brasil não fosse extremamente racista, a cidade do Rio de Janeiro estava com o ônibus pegando fogo e estava parada, porque uma família tinha sido alvejada, sem chance de defesa, por uma operação do Exército Brasileiro. Então, a gente aprendeu a tirar dessas pessoas qualquer característica humana. Então, por ser tão próximo, a gente aprendeu a afastar completamente qualquer tipo de sentimento que nos fizesse, de alguma forma, empatia, entender... Né? Hã? De empatia. De empatia, entender aquelas pessoas como seres humanos. Então, isso é sádico, é triste, mas mal. é a realidade que a gente vive. Então, quando um sujeito, o presidente da República, olha para um lugar tão complexo como o complexo alemão e minimiza aquilo por um ex-presidiário no meio de bandidos, é muito grave e muito mais simbólico do que uma simples frase. Total. Como é que bateu esses ataques que a gente falou de você, mas assim, lá no complexo, por exemplo? Como é que bateu isso pro pessoal de lá? Você sentiu que o pessoal ficou... mexido ou não? Sim. Muita gente ficou. Inclusive, acho que afetou muito mais, por exemplo, as pessoas que estavam indecisas ainda do voto ali naquele momento, na reta final, né? Porque foi justamente os últimos 18 dias ali da eleição. Mas as pessoas ficaram muito ofendidas, né? Então, rapidamente as pessoas começaram a usar mais essa sigla do CPX, o boné. Então, deu uma resposta muito grande à sociedade. Várias pessoas começaram a se posicionar nas redes sociais, fazendo vídeos, né, tirando foto, postando lugares, restaurantes que tinham essa marca CPX estampada. Então as pessoas ficaram muito revoltadas com a situação, né? No dia seguinte dessa fala, porque foram em dois debates, né? O primeiro ele chamou lá CPX e tal, depois falou que eram só traficantes, então as pessoas começaram a se revoltar.
usaram não só as redes sociais, como faixas, carro de som, várias outras ferramentas que existem dentro das favelas para também contestar sobre essa fala que o Bolsonaro tinha falado, né? Enfim, essa repercussão toda aí que deu sobre CPX e lugar de tráfico. As pessoas, obviamente, assim, a favela como um todo, a gente está, não que acostumado, mas esse preconceito com quem mora dentro da favela sempre existiu. Historicamente, pessoas que moram dentro da favela, por exemplo, meus pais, meus primos, meus parentes, nunca colocaram CEP de casa, né? Você vai colocar para pedir emprego, né? As pessoas não colocavam CEP de casa, as pessoas colocavam de vizinho, de pessoas que moravam próximo, no bairro próximo. Lá do asfalto, né? Lá do asfalto. Complexo Alemão, por exemplo, ele é formado ali, a região que fica aqui na zona norte do Rio, ele é formado por 5 bairros, são 5 bairros que formam ali o Complexo Alemão. Então as pessoas colocavam CEPs de vizinho, endereço de outras pessoas, justamente para conseguir um emprego, para conseguir ser contratado. Então, historicamente, as pessoas já vêm, né, sobrevivendo a esse preconceito. Que isso já foi colocado na sociedade, foi imposto há muitos anos. As pessoas precisavam frequentar mais as favelas, né? As pessoas precisavam ir às favelas. Uma coisa que o Mosquito, nosso amigo, uma vez me falou que me tocou muito, ele não é exatamente da favela, ele é da Ilha do Governador, mas o que ele falou para mim uma vez para um favelado ou um sujeito pobre ser chamado de bandido dói tanto, e dói tanto porque a gente faz muito esforço para não entrar no crime, não ser bandido. É uma briga diária, com todos os incentivos para você não conseguir, tudo tentando fazer você não ir para frente. Então, uma pessoa que constrói uma vida inteira sem passar perto do crime, tem o nome limpo, CPF limpo, ser chamado de bandido parece que é uma invalidação de uma vida inteira de sufoco e esforço. Essa noção é muito triste. Quando eu ouvi ele chamando todo mundo de bandido, me veio essa história na cabeça. Eu falei, aí então, quantas pessoas estavam ali na rua? Ali no Alemão, acho que foram umas 30 mil pessoas. 30 mil pessoas que não são bandidas, nem participam do tráfico, serem chamados de bandidos. Isso dói muito, eu imagino. Sabe o que é foda? Você olhar nas imagens e ver as pessoas penduradas na janela mostrando diploma. Isso. Mostrando a camiseta das universidades, da UFRJ, da UERJ, sabe? Levantando a carteira de trabalho. É isso. É você tendo que provar, você naturalizou isso de tal maneira que no momento em que você tem os olhos da sociedade em você, você faz questão de dizer, você estava completamente equivocado a respeito de quem eu sou. Porque no final das contas, quem faz esse país não explodir são essas pessoas, com esse grupo de valores e com esses sonhos. Porque no final das contas, o que o Brasil disse na urna no dia 30 foi isso, saca? Por isso eu disse, esse projeto que tenta, com muito orgulho, fazer com que o favelado seja visto como bandido, ele precisa ser derrotado. Essa foi uma das várias derrotas que a gente vai ter que produzir contra esse campo, entendeu? Esse fascismo contemporâneo, ele precisa realmente ser constrangido com os fatos, tá ligado? Ele precisa voltar para o esgoto. Esse medo constante que a gente vive, né? Ele é algo do qual esse fascismo se alimenta, mas é muito importante que a gente se organize, é muito importante que pessoas como o René existam, é muito importante que a gente fale em todos os veículos, porque a gente precisa realmente legar a esse campo um lugar de constrangimento. Essas pessoas precisam ter vergonha do que elas são e do que elas dizem. Isso aí.